Bíblia começa dizendo e tratando sobre um homem que se chamava Saulo. Ele se encontrava, era de Tarso. Esse homem cresceu aos pés de Gamaliel. Este homem tinha toda a cultura, sabedoria e discernia os conceitos bíblicos. Ele era entendido. A Bíblia até diz que ele era um dos fariseus, comum dos fariseus, pois ele era um intérprete da lei. Ele sabia o que estava escrito na lei. Mas infelizmente muitas pessoas até já ouviram falar da palavra, já estudaram a palavra, mas a palavra de Deus diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nos dias atuais nós vemos muitos pregadores, muitas igrejas, mas muitos são como Saulo. Tem até o conhecimento, mas não reconhece e não tem a verdadeira direção. Saulo conhecia a palavra, mas ele não reconhecia o autor da palavra. Ele não reconhecia o verdadeiro Filho de Deus. Tem pessoas que estão dentro da igreja e não reconhecem Jesus na sua vida. Tem pessoas que pregam, mas não entendem o dono da obra. Querem fazer as coisas do teu jeito, da tua forma. Mas aquele que manda na obra não é fulano, não é ciclano, mas é Jesus Cristo. E Saulo e os fariseus, os saduceus, toda aquela cúpula conhecia a palavra, mas eles perseguiam o Filho de Deus. E Saulo, ele perseguia de tal forma que ele matava aqueles que se dizia de Jesus Cristo. Ele ia e encarcerava aqueles que pregavam o Evangelho de Jesus. Ele fazia miséria, ele perseguia muito, mas ele fazia porque não tinha um entendimento. O Senhor já começa a dizer: não julga aquela pessoa que fala besteira, aquela pessoa que está no erro, que está no pecado. Não julga, porque muitas pessoas estão sem entendimento e não tiveram um verdadeiro encontro com Cristo. Não é que ela é mau. Saulo não era uma pessoa má, mas ele só não tinha um entendimento. Às vezes você vê um fulano e você fala que ele não presta, aquilo não tem que ir para o inferno. Não, igreja, não, ele não tem entendimento. E o que a igreja tem que fazer? Orar e pedir: Senhor, faz como Saulo, dê entendimento para ele. E ali Saulo perseguia a igreja, fazia tudo que não prestava. Mas teve um dia que ele teve um encontro com quem? Com Jesus Cristo, aleluia. Quando Saulo teve um encontro com Jesus, a glória de Deus fez que ele caísse do cavalo. O Senhor, ele está dizendo: aquele que se exalta é abatido pela glória dele. Porque aquele que tem que ser glorificado não é eu, não é você, é Jesus Cristo. Jesus colocou Saulo no seu devido lugar, na humildade. Deus é aquele que levanta, mas Ele também é aquele que abate. Mas Ele não abate para o teu mal, Ele te abate para você saber qual é o seu lugar e continuar depois caminhando. Saulo precisava ser abatido. Tem lutas que você está passando que não é o diabo, é Deus que está te abatendo para você voltar ao verdadeiro Evangelho. Tem coisas que Ele está permitindo para você voltar ao primeiro amor, voltar a orar, voltar a buscar. E ali a glória apareceu, e no momento que a glória apareceu, Saulo ficou o quê? Cego. Imagine só, quando ele tinha visão, ele não entendia, não enxergava nada. Mas quando ele ficou cego, ele começou a enxergar. Não é algo contraditório? Quando ele tinha visão, ele não enxergava. Quando ele ficou cego, ele começou a enxergar. Isso nos mostra que existe a visão espiritual e a visão natural, carnal.
Por isso que a Bíblia diz: a nossa luta não é nem contra o sangue e nem contra a carne, mas são os principados, potestades e os espíritos malignos que rodeiam esse mundo tenebroso. Entenda, a luta que você está tendo na sua casa, muitas das vezes não é nem a pessoa, mas é o mal que está atuando. Quem já não aconteceu, está tudo em paz e do nada levanta uma contenda, um reboliço. Você fala: misericórdia, nós estávamos alguns minutos rindo, agora já está um batendo, o outro xingando. Você acha que isso é normal? É o mal que ele atua para trazer o que? A contenda. Quem tem olhos espirituais faz o que? Às vezes nem fala, mas pensa: te repreendo, diabo, em nome de Jesus, sai dessa casa. Mas quem tem os olhos carnais vai: ixi, aí o pau come, que nem o povo diz. Começa uma briga, uma contenda, inimizade, porfia, como a Bíblia diz. Mas quem tem os olhos espirituais dobra os seus joelhos e fala: Pai, repreende aquilo no meu trabalho, Pai, repreende essa contenda na minha casa, Pai, tira essa pessoa, faz a obra, Pai, porque tem os olhos espirituais. Feche os seus olhos agora e você vai ver que: Senhor Jesus, eu te peço que neste culto o Senhor feche os meus olhos carnais e abra os meus olhos espirituais, em nome de Jesus. Amém? A partir de hoje, vamos parar de agir como pessoa carnal, gente. Vamos nos tornar pessoas espirituais na presença de Deus. E Paulo, ele ficou o quê? Cego. E Jesus fez uma pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando você fala mal da obra, quando você não ajuda a obra, quando você critica a obra, você não está criticando o pastor, você não está criticando a igreja, você está criticando quem? Jesus. Olha como é forte. Por isso eu te dou um ensinamento: não fala mal de pastor, não fala mal de obreiro, não fala mal de igreja. Vai, aquela igreja, não fala mal. Somente, Davi diz o que? Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Você não tem autoridade de falar mal de ninguém, criticar ninguém. Deixa Jesus cuidar disso. Quando Jesus estava lá e falou com Paulo, ele disse: Saulo, você não está perseguindo aquela irmãzinha, você não está matando, você está me perseguindo. E ai daquele que perseguir Jesus. Tem como alguém vencer uma luta com Jesus, igreja? Faz isso não. Por isso que ele diz: duro é recalchitrar-lhes contra um aguilhão. O que é um aguilhão? Sabe, vamos colocar uma lança, aquela parte pontiaguda, é como se você desse coice numa lança. Ele estava falando: continua, você só vai se machucar. Aquele que fala mal de igreja, que fala mal de pastor, que fala mal de gente da igreja, vigia, porque não vai dar certo isso não. É o ensinamento do pastor Yuri. Paulo estava perseguindo a igreja. Jesus falou: está perseguindo é eu. Mesmo que o homem que está pregando, uma pessoa está fazendo besteira, a obra continua sendo de Deus. E mais dia menos dia Deus vai remover essa pessoa e vai colocar a pessoa que o agrada. Então não é você que tem que se meter e fazer, não. Você tem que fazer o quê? Espere em Deus. Teve um dia que aconteceu uma circunstância de um levante em uma igreja, e eu fiquei muito angustiado dentro do meu coração. Eu falei: Senhor, estão querendo te rebaixar, estão querendo tirar a sua glória. Sabe o que ele me disse? Ele me falou assim: cuida somente do que você tem que fazer, porque quem cuida da minha obra e da minha glória sou eu. Aí naquela hora eu abaixei, olhei e falei: deixa quieto, Senhor. Porque ele falou assim: tem como alguém rebaixar a glória de Deus? Teve uma passagem que tinha uma estátua, esqueci o nome da estátua,
e colocaram a arca da aliança. Todos os dias à noite aquela estátua de um Deus estava dobrada perante a arca da aliança. Aí eles levantaram. No outro dia estava a cabeça cortada, as mãos cortadas e dobradas diante da arca da aliança. E todo aquele povo falou: esse é o Deus verdadeiro. Eu já começo a dizer: o nosso Deus não é um santo que fica parado, que não vê e não fala, mas o nosso Deus, Ele está presente aqui no nosso meio. O nosso Deus, Ele está falando. O nosso Deus, Ele ouve. O nosso Deus fala. O nosso Deus opera. E o nosso Deus, se precisar, Ele se levanta para a glória dEle não ser abatida e abalada. Então, nunca se rebele contra uma autoridade. Nunca, se aquela pessoa está naquela posição, a Bíblia diz que todas as autoridades são constituídas por tanto ímpio quanto a pessoa de Deus. Se ela está naquela posição, deixa ela. Deixa ela, mas está fazendo besteira, pastor. Não se mete, porque se Deus colocou lá, Ele sabe o que está acontecendo. E na hora certa, você pode ter certeza que Ele vai agir. Nós só temos que nos colocar na nossa posição. Se você toma conta do louvor, é o porteiro, não importa o que você faz a tua parte. Você está fazendo a tua parte, você já está ajudando muito. Mas quando você quer cuidar da parte do outro, não dá certo, igreja. É tão difícil já a gente fazer direito a nossa. E a gente está querendo cuidar do outro. Às vezes está lá no trabalho, não faz nem certo a parte dele, está cuidando do outro. Para de cuidar da vida dos outros, gente, cuida da tua. No momento que Deus vê que você está fazendo bem feito, Ele sobe o seu degrau. Não é você que se levanta, não é você que se autodenomina pastor, apóstolo, que nem um monte de gente faz. Não. O que eu aprendi desde novo é que não é os homens que levantam, são os sinais, os vestígios que demonstram que a pessoa é aquilo. Antes de eu ser pastor, eu já estava tomando conta de 80 obreiros. Aí as pessoas falam: nossa, ele tem um chamado diferente, né? Antes eu não era, eu era candidato a obreiro, para obreiro, me deram a liderança do grupo de jovens. E cresceu em 80 jovens. Então assim, não é você falar. A gente vê quem é e quem não é. Não é você falar: eu quero ser obreiro, eu quero ser pastor, eu quero pregar. Não. Primeiro mostra os sinais. Quando a gente vê quem é de Deus, quem tem chamado. Você não precisa falar para a gente. Que a gente vê a atitude dentro da igreja, a gente vê o zelo, a gente vê a disposição. Tem gente que quer ser, mas não faz para ser nada. Não adianta você ter um cargo e não reconhecerem a tua unção, a tua autoridade. Um cargo, vamos colocar de obreiro, de diácono, que ninguém te reconhece. Adianta o quê? Adianta, já pensou você ser um gerente e ninguém te respeitar? O que adianta ser chamado de gerente e quando você fala é como se não falasse nada? Adianta o nome? Então, o que o Senhor está nos ensinando? Faça bem feito o que Deus te colocou. Ame a circunstância que você está. No dia que você fazer bem feito, não onde você está, que nem seu membro, seja um bom membro. Tem membro que só dá dor de cabeça para o pastor. Tem membro que vem aqui e dá tanta dor de cabeça. Então, se é um membro hoje, seja um bom membro, ajude a igreja, esteja ativo na igreja. Aí quando você é um bom membro, o Senhor fala: ela já passou na prova do membro, agora ela precisa ser uma obreira. Aí quando você é um bom obreiro, Deus fala: eu vou dar mais uma unção, vou subir ele de nível. Aí se torna um presbítero. Aí quando, meu Deus, esse presbítero tá bom, hein? Vou consagrar para pastor, vou dar uma igreja para ele. É Deus quem faz isso. Então nós temos que entender
que ali Jesus disse: duro é você ir contra a mim. E saiba, quem se levanta contra um homem de Deus, Deus abate. Às vezes você não sabe o que está acontecendo, mas se nós não se sujeitamos e se submetemos à vontade de Deus, de alguma forma nos rebelamos ou não aceitamos o que Deus está agindo, o Senhor precisa trabalhar no seu coração para você entender que não é no seu tempo, não é que você pensa, a obra é dele, é ele que vai cuidar, é ele que vai agir, é ele que vai levantar, é ele que vai prosperar. Ah, mas está fazendo errado. O problema é de Deus. Ah, mas não é assim. O problema é de Deus. Cuida da sua e Deus vai cuidar da obra dele. No dia que ele te colocar para a liderança da igreja, aí sim você tem que cuidar da vida dos outros. Porque você é o quê? A sua responsabilidade é o gerenciamento da igreja. Então assim, vamos entender o que Deus nos chamou, faz bem o que você tem que fazer, e com o tempo certo, Deus vai te entregar novas lições. Eu vou continuar o que a gente parou aqui. E aí a palavra diz que nesse momento, Jesus falou com Paulo, falou que Saulo precisava ouvir. E ele teve uma cegueira. E ali o Senhor revelou a Ananias o trabalhar que estava fazendo na vida de Paulo. Eu coloco um outro adendo. Jesus, ele não fez Saulo, que ele depois se tornou Paulo. Jesus não fez Saulo perder a vista por acaso. Mas Jesus estava trabalhando o caráter de Paulo. Estava entregando entendimento. O Senhor me trouxe aqui para te dizer: essa prova que você está passando é porque Jesus está trabalhando no teu caráter. Jesus está esmiuçando a penha. Jesus está te ensinando para que Ele possa te usar. E ali o Senhor estava trabalhando na vida de Saulo. E Jesus está falando: fique em paz no que você está passando. Jesus não te esqueceu. Jesus não te deixou. Mas Ele está trabalhando na tua vida, porque Ele te ama e Ele quer te colocar no lugar que você deseja, igreja. Aceite a correção de Deus, ouça a palavra de Deus e você vai chegar na promessa dele. E ali o Senhor indicou para Ananias ir até Saulo e orar para a cura da vista de Saulo. Ananias, ele olhou e ele falou: Jesus, eu acho que o Senhor não está sabendo muito bem o que está acontecendo, não. Você não está sabendo? Saulo está matando todo mundo. Saulo está perseguindo. Ele veio para cá, para Damasco, para perseguir, para prender as pessoas, Jesus. E você está querendo que eu vou lá e vou orar para ele? Para de questionar Deus, gente. Pode, a gente fica lá, mas você está querendo ensinar Deus como que Deus tem que fazer, como Deus tem que trabalhar? Para de querer ensinar Deus. Se Deus falou vai lá e ora, se Deus falou fica sentado, fica. Obedece a voz de Deus. Deus teve que explicar. Olha só, Jesus tem que explicar para Ananias o porquê que tem que orar. Jesus precisa nos explicar alguma coisa, gente? Se Ele falou faça, se Ele falou confia, Deus vai trabalhar. Não questiona não, só confia em Deus, que Deus vai operar na tua vida, igreja. E ali, Ananias questionando, Jesus falou, eu vou ler exatamente as palavras que o Senhor falou. Foi no versículo 15. Obrigado. Diz: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Diga glória a Deus. Jesus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, aqueles que acham que são alguma coisa. Para com essa história: é traficante, é perturbado, é drogado, não pode. Pode sim.
Jesus escolhe aquele, Jesus quer aquele para pregar o Evangelho, para mostrar. Não é a sabedoria dele, não é porque ele é bom, é porque eu derramei a minha glória sobre ele. Jesus gosta do perdido, Jesus gosta do desenganado, Jesus gosta daquele que ninguém dá nada, e Jesus converte, Jesus restaura, trabalha, levanta e fala: vai, meu filho. Aleluia. Jesus está te dizendo: não importa como você chegou aqui, eu quero te levantar, eu quero te restaurar, para quando você se colocar de pé, você ir levar o meu Evangelho, meu filho. E ali ele diz: não questiona não, vai lá, porque ele é o meu escolhido. Sabe o que Jesus está falando? Se você veio aqui hoje, é porque você é escolhido, é escolhida. Jesus não trouxe mais ninguém além desse, porque vocês são os escolhidos que ele queria falar hoje. Ele está dizendo: não pensa que a tua história acabou, não pensa que a tua chamada parou, só se submete, se sujeita a mim, me obedece, porque eu estou te restaurando para viver um novo tempo na minha presença. Ele disse que a glória da última casa será maior do que a primeira. Você está me dizendo: o Senhor, Ele diz para você agora, receba isso. Você conta as suas histórias passadas, de quando você viveu o Evangelho, de o que você fez. Ele me traz como boca de Deus para te dizer: a obra que você fez no passado, a que você vai fazer vai ser muito melhor. E o Senhor sabe, é para o Senhor que Ele está dizendo isso. Eu não sou uma pessoa que está, mas eu estou aprendendo o que eu tenho que falar. Eu estava conversando esses dias que eu estou declarando essas palavras e Ele me mostrou que era para o Senhor. Mas às vezes eu não falo. Eu sei que é para o Senhor, mas eu seguro. Mas eu conversando, Deus está me cobrando. Quando Ele falar para falar, fala com a pessoa. Que antes eu ficava meio assim de constranger. Tem pessoas que... Mas não, ela precisa ouvir. O Senhor está falando para o Senhor hoje. Que às vezes o Senhor conta as histórias que o Senhor já viveu. O Senhor olha o seu passado e fala: olha que bênção, eu fazia aquilo, eu era aquilo. Ele está dizendo: a glória da última casa vai ser maior do que a primeira. Jesus está dizendo: sabe aquelas casas que você evangelizava, aquelas almas que se converteram pela tua palavra, vai ser muito maior a obra que Ele está fazendo na tua vida. Mas Ele está te dizendo: eu preciso trabalhar na tua vida. Aprenda a se sujeitar e se submeter à minha palavra, à minha ordem. João Batista diz o quê? Que eu diminua e que Ele, o Senhor está dizendo: deixa Ele agir na tua vida. Não faça nada, não fale nada, não haja pelo que você acha, mas peça sempre a direção de Deus e entenda sempre o que Ele te mandou fazer. Se você entender o que Ele te mandou para fazer, Ele vai prosperar no que você está fazendo. Mas quando você tenta sair do propósito dEle e fazer outras coisas, olhar para outras coisas, não prospera. A Bíblia diz o quê? Ela diz uma palavra muito forte, que todas as coisas, eu preguei isso no domingo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. As coisas cooperam para qualquer um e qualquer hora. É quando você ama a Deus em primeiro lugar e está no propósito dele. Às vezes a gente pode até amar a Deus, mas se a gente não tiver no propósito que Ele estabeleceu, vai prosperar, vai cooperar. É o que eu estava ensinando na terça, no domingo. O Senhor disse: às vezes o Senhor levanta uma pessoa para ser obreira e ela quer ser pastor, vai dar certo? Às vezes o Senhor levanta uma pessoa para ser o pastor e ela está querendo tomar conta do grupo de louvor, vai dar certo? Às vezes o Senhor levanta uma pessoa para presbítera e ela quer tomar as rédeas do pastor, vai dar certo? No momento que a gente não entende o que o Senhor nos colocou e a gente sai do propósito, o que acontece? Coopera, dá certo, prospera?
não vai dar certo. Sabe por que muita gente não está indo para frente? Porque não está no propósito de Deus, está fazendo a sua vontade, do teu jeito, da tua maneira, do seu pensamento. Não vai dar certo. O Senhor está te ensinando, está me ensinando, está ensinando a igreja. Vamos se sujeitar ao chamado de Deus. Se Deus falar é para ser mesmo, vai ser. Se Deus falar é para pregar, vai pregar. Se Deus falar para mim, ó, desce, a irmã vai pregar hoje, vai fazer. Porque a obra não é minha, a obra é de Cristo. E nós temos que entender isso, que não é do meu jeito. O Senhor também trabalha isso na minha vida. Eu tenho algo muito forte de perfeccionismo e eu quero ser uma pessoa muito metódica nas coisas, mas o Senhor vem trabalhando e vem entendendo. Não é do meu jeito, não é da minha forma. Cada um tem o seu jeito, cada um prega do seu jeito, ora do seu jeito, louva do seu jeito, mas está fazendo a obra de Cristo. Vou continuar, senão vai ficar vigília. E ali, para correr um pouquinho, ali a palavra diz no versículo 15, que ensinaria a Paulo como ele deveria proceder. E Ananias, ele foi lá, ele obedeceu a voz de Deus, e ele orou por Saulo. Quando ele orou por Saulo, o que aconteceu na vida de Saulo? Ele foi cheio do Espírito Santo e foi curado. Saiu com escama dos olhos de Saulo e ele voltou a ver. Quando a gente não faz do nosso jeito, a gente não faz da nossa forma, mas a gente segue a direção de Deus, o que dá? O que acontece? Acontece. Se Deus falou assim, vai lá e ora por fulano, quando você orar, a cura vai acontecer. Mas se você chega e fala assim, ó, eu estou sentindo de orar e Deus vai te curar, não vai dar cura nenhuma, porque eu não tenho para entregar. Mas quando Deus fala, vai lá e ora, porque aquela pessoa vai receber. Você não tem outra, vai lá e ora, obedece. Se Deus falar para você, que é uma coisa que acontece muito, vai lá e fala uma palavra para sua irmã, para sua amiga, para sua colega, e você fica com a boca fechada, não fala. Você acha que isso dá certo? Jesus falou, vai lá e fala aquilo para o fulano, e você segura. Faça isso não. Se Deus, Ele falar para você falar alguma coisa, fala, mas sempre entenda isso, Ele nunca quebra princípios, Ele nunca quebra a cadeia de hierarquia. Ele sempre vai usar, por exemplo, se tiver um pastor, será um outro pastor que conversará, porque tem as cadeias hierárquicas. Quem tem autoridade sobre o gerente da empresa? É o funcionário? Não. É o dono. Então, nós temos que entender onde a gente está. Não você, se é obreira, se é uma membra, não cuida da vida da irmã, não. Não queira repreender a irmã, não. Deixa o pastor fazer a obra. E o outro pastor tem autoridade para repreender com amor. A Bíblia diz que os mais jovens repreendem os mais velhos como se fossem os seus pais. Você vai falar de qualquer jeito com seu pai? Se fala, não deveria. Mas quando você fala com seu pai, é com respeito. E você pode ser pastor, você pode ser o que for. Vai falar com uma pessoa mais de idade, respeita. Seja dócil, seja amoroso. Mesmo que a pessoa tenha um cargo hierárquico, tenha amor pela alma. Não é de qualquer jeito, não é sendo duro, com carinho. Uma pessoa, o pastor, vamos colocar um exemplo, o pastor adulterou. O outro pastor não é para meter o pé nas costas. Ele fala, você está no pecado, você vai para o banco. Não, senta com ele, o que aconteceu? Ah, eu caí, infelizmente. Ó, vamos fazer o seguinte, você vai ficar um período buscando a Deus, se arrependendo. Eu vou orar por você, não vou te deixar sozinho, não vou te expulsar da igreja, eu estarei te ajudando, e você vai se levantar. É diferente do que você chegar ali na frente da igreja e falar, ó, fulano a partir de hoje
já não é mais pastor, ele cometeu. Não é assim, gente. Não é assim, gente. Chega aqui, ó, fecha até a porta. Porque às vezes o povo é tão orelhudo que mesmo com a porta fechada, eles fazem assim, ó. O que está acontecendo? Para com isso. Toda pessoa conversa, a Bíblia até disse. Primeiro você fala com a pessoa, depois tem a testemunha e depois abre diante da igreja. Tudo está na Bíblia. A Bíblia ensina, quando for exortar, exorte com amor. Que o bispo, aquele que almeja o episcopado, tem que ter a mansidão, domínio próprio, saber orientar e cuidar da sua família. Existem características de um homem de Deus. Se não tem, tem que buscar ter. Se não tem, não é pecado, mas busca ter. Porque se é um episcopado, se está de frente a uma obra, ninguém é perfeito. Eu tenho as minhas falhas, os meus erros, é normal. Mas a gente busca se consertar, melhorar, crescer. E ali, Jesus pediu para Ananias, Ananias orou e Paulo foi curado. O Senhor, para mim finalizar a palavra hoje, que eu até gostaria de falar mais, mas eu acredito que isso basta neste momento. E uma outra oportunidade, a gente falará mais sobre isso. Por isso que eu gosto do estudo bíblico. Quando Deus permitir, a igreja estiver mais forte, eu quero fazer o estudo bíblico, que é importante ir ensinando a palavra. Aos pouquinhos, os picadinhos vai pegando, vai ensinando, para a igreja ser uma igreja madura. Desculpa, se você veio aqui nessa igreja querendo barulho, querendo agitação, você não vai ficar nessa igreja. Porque a gente não age, não procede dessa forma. Porque não adianta eu fazer um monte de evento, um monte de campanha, no dia da campanha está lotado, no outro dia está vazio. Para mim isso não é jogo, não. Você gasta dinheiro. Outra coisa, eu não gosto de ficar pagando um monte de dinheiro para vir gente pregar aqui, não. Não gosto dessa história. Eu acho justo você ajudar na gasolina, alguma coisa, porque uma pessoa às vezes até quer ir, mas às vezes está sem dinheiro da gasolina, não tem dinheiro. Aí a gente tem que ter empatia. Eu ligo e falo assim: ó, o senhor precisa de algum auxílio em combustível, transporte, alimentação, alguma coisa? Ah, pastor, eu preciso, então vou te ajudar. Mas não tem essa história de ficar aí pagando um monte de coisa, não. Eu não acho o justo. Existe excepcionalidade. Por isso está quase virando estudo bíblico hoje. Existe a excepcionalidade. Existem pessoas que vivem da obra, que são os evangelistas e missionários. Eles não trabalham fora e eles dependem do custeio da igreja. O correto era aquele que é evangelista da igreja, a igreja bancar ele. Como infelizmente isso não acontece, como é a forma de sobrevivência deles? É custeando as igrejas. Então, por isso, quando você vê que a pessoa realmente ela só vive da obra, é evangelista, é missionário, dando a oferta, se puder. Se não puder, não tem necessidade, não precisa. Tem gente que não tem a oferta de pagar o aluguel e dar 300, 400 reais para uma pessoa para pregar. Como que pode não ter o dinheiro do aluguel da igreja? Eu não vou fazer uma história dessa. Se a igreja não consegue se sustentar, porque como vocês sabem, a igreja é nova, é recente aqui, ela não consegue se sustentar. Como que eu vou ficar tirando dinheiro da igreja para ficar bancando gente? Na verdade, nem tirar dinheiro da igreja, né? Que não tem dinheiro na igreja. Vou tirar mais dinheiro de mim para trazer um fulano que vai pregar 40 minutos. Não tem como, gente. Não tem como. Então, assim, isso é racionalidade. O evangelho tem emoção. Você pode vir aqui, é bonito, vir um pregador que fala: hoje a cura vai acontecer. É lindo. Você sai animada, mas no primeiro trupicão você já esqueceu toda a pregação. Mas quando você traz um evangelho forte, uma feijoada, ensina as situações difíceis, não vai te abater. Porque o que mais eu quero que você entenda, vai vir dia difícil.
Vai vir um dia que vai ficar sem dinheiro, vai vir um dia da doença, vai vir um dia, mas aí como que é a tua fé? Você vai parar de vir na igreja? Você vai parar? Para mim, quando eu vejo uma pessoa que no momento de dificuldade esmorece para de vir na igreja, eu fico triste. Por quê? Porque eu não tive condição de entregar uma palavra de maturidade para você aprender. Eu me cobro isso. O meu evangelho não é para você sair aqui cura, não. Eu quero que você seja uma pessoa firme para te amar, você não sair da igreja, não largar Deus e permanecer. Porque além de coisas materiais, a nossa salvação, e é muito comum, a primeira obstáculo as pessoas saem da igreja. Isso eu me cobro. Então o erro não é seu, o erro é nosso, que o nosso evangelho está sendo bom o suficiente. A nossa palavra, mesmo que a gente se esforce, não está sendo suficiente, porque mesmo assim não está conseguindo te fortalecer. Então entenda, o evangelho dessa igreja é para você ser um verdadeiro cristão e herdar o reino dos céus. Você vinha aqui querendo um monte de gente cantando, é uma bateção, é um negócio. Para com isso daí é bom às vezes. Uma vez no ano, 2 vezes no ano é gostoso, é bom. Se você quiser isso, você não vai encontrar aqui não. Mas se você quiser o evangelho da cruz, se você quiser os ensinamentos bíblicos, se você quiser o que Cristo nos ensinou, aqui você vai encontrar. Amém. E é o que eu sempre falo, não olha para a direita e não olha para a esquerda. Porque todas as vezes que você prega esse evangelho, muitos não vão suportar e vão sair. Mas aqueles que são verdadeiros, vai permanecer. Nós não podemos se importar com a quantidade, nós temos que se importar com a qualidade. Adianta ter 500 pessoas aqui na igreja, que no primeiro obstáculo todo mundo sai? Que é o que muito acontece, né? O que importa às vezes é melhor você ter 5 pessoas verdadeiro cristão, firme, do que 500 que na primeira adversidade vão sair. Jesus, ele hoje me trouxe aqui para te dizer: amém. Se você hoje abrir o seu coração, não ao pastor Yuri, diante de Deus, e falar: Pai, eu aceito o seu trabalhar. Você dizer assim: Pai, eis-me aqui, faz o teu querer em mim. Lembra o que Naamã teve que fazer? Teve que descer. Jeremias teve que descer. Está precisando você descer. Quando você descer a casa do oleiro, ele vai trabalhar na tua vida. Aleluia. Quando Naamã desceu as águas, se humilhou, a cura aconteceu. Jesus está dizendo: para de questionar a minha palavra, para de querer brigar comigo, para de querer, não, se sujeita. Você sabe o que ele está falando para você que você precisa fazer, porque eu creio no Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Cada um aqui o Espírito Santo está pegando pesado no seu coração. Ele está falando comigo, eu estou pegando cada coraçãozinho aqui, que se você soubesse, pastor Yuri, se você soubesse o que eu estou falando no coração dessas pessoas, ele está falando com cada um. O que você precisa fazer? Não questione, obedeça, se sujeita. E a cura, a resposta, a bênção vai chegar. Quem crê nessa palavra? Feche os seus olhos, inclina a sua cabeça. E neste momento você vai falar com Deus. Você não vai falar com homens. Você vai falar: Senhor Jesus, obrigado pela palavra. Obrigado pela revelação, pela exortação. Eis-me aqui. Diga: Senhor, eis-me aqui. Me ajuda a ser uma pessoa amada. Me ajuda a ser uma pessoa melhor, Pai. Me ajuda a andar em santidade. Trabalha no meu caráter. Me molda, Jesus. Diz: Senhor, me molda. Me ensina a ser uma pessoa melhor, Pai. Tira de mim, meu Pai, os carrapichos, os pecados, os males, Senhor. Tira de mim o que te desagrada, Deus, eu te peço. Ajuda-nos a sermos servos segundo a tua vontade, sermos servos do
Senhor e não servirmos a nós mesmos. Abençoa a cada vida, a cada pessoa, em o nome de Jesus Cristo. Se coloque de pé neste momento e agradeça ao nome do Senhor Jesus. Exalte ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra ele morreu. Depois de 4 dias ele reviveu. E mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome e muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados.
meio de igreja, diga amém. Diga graças a Deus. E uma salva de palmas bem forte. Porque a Ele é a honra, a glória, o poder, a autoridade. Porque é dele, para Ele são todas as coisas. Aleluia. Quem sentiu a presença de Deus aqui neste ambiente? O Senhor se fez presente neste lugar. Eu creio nisso, não tenha dúvida. Deus, Ele estava aqui. E não foi o pastor Yuri que falou, não. Não olhe para o homem. Olhe para o que Deus falou. Deus, Ele usa quem Ele quiser. Entenda isso. Não é nome, não é Eclesiastes, não é idade, não é nada. O Senhor, Ele está dizendo, Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, e Ele opera. E Deus, Ele está operando nessa igreja. Receba agora o toque de Deus. Receba agora a presença de Deus. Receba agora o Espírito Santo de Deus. Porque Ele diz que na onde eu me faço presente, a minha glória se manifesta. A glória de Deus está neste lugar. Ele está enchendo, Ele está transbordando. E anda lá e assume, canta lá e abaçou. Em nome do Senhor Jesus, receba o Espírito Santo, receba a presença de Deus, receba a cura, receba o avivamento. E aquele que crê, diga eu creio, diga eu tomo posse, em nome de Jesus. Uma salva de palmas bem forte para Jesus, bem forte porque é para Ele. Aleluia, amém. Ele veio com um poder e uma glória muito grande. Creia nisso. Infelizmente o culto chegou ao final, mas se Deus permitir, Ele irá permitir domingo. Tem mais para a glória de Deus. Se esforça e não permita que nada e nem ninguém faça você não chegar nessa igreja. Entenda isso. Quando você falar eu vou, o diabo vai se levantar, mas você vai repreender em nome de Jesus e você vai falar: hoje eu vou para a casa do meu Deus. Aí você está lá, abre a porta, quebra a chave, você vai falar: a chave vai ficar quebrada e eu vou para a igreja. Você coloca o salto, quebra o salto. Eu coloco o chinelo, mas eu vou para a igreja. A moto, o carro quebra. Não importa como eu vou, se eu vou de a pé, se eu vou de ônibus. Não importa. Só faça isso. Venha. E na presença de Deus, Jesus vai operar. Amém? Então domingo tem mais às 18 horas. Eu vou fazer duas orações. Vou fazer a oração pelos dízimos e as ofertas. Aquele que tiver uma contribuição, uma oferta, se torne dizimista da casa do Senhor. Dizimista é o quê? Você não vai dar mais do que o que o Senhor nos ensinou. Ele diz o quê? Para nós darmos a primícia, o dízimo, que é 10%. Se for um dízimo de R$1, é R$1. Se for um dízimo de R$10, é R$10. É os 10%, eu que nem eu disse, não é dinheiro, é fidelidade. Quando você é fiel à obra de Deus e a Deus, Ele multiplica e opera. A Bíblia diz: provai nisso, se eu não abrirei as janelas dos céus e derramarei bênçãos sem. Quem que diz para você provar isso? Então faça uma prova. Seja um dizimista, seja um ofertante, seja fiel, entrega o que Deus te der, e Deus Ele vai te honrar. Então separe os seus dízimos, as suas ofertas. Nós temos o Pix que se encontra no telão, que às vezes eu tenho dificuldade de andar com dinheiro e tal. Nós temos o Pix da igreja, que é um celular 945751108. Muitas vezes, às vezes, quando eu recebo mesmo da minha casa, eu já transfiro, eu já faço, que a nossa fidelidade não é para pastor.
querendo saber quem está. Eu não sou dessa forma, eu não gosto. Às vezes eu sei que era bom que eu fosse, mas eu não consigo ser uma pessoa que eu vou, por exemplo, você falta na igreja, eu fico lá te cobrando. Por que não para, gente? Ser uma pessoa chata. Eu acho que todo mundo é maduro. Não tem nenhuma criança, tirando elas duas, mas não tem nenhuma criança aqui. Quando é o horário que você trabalha, você não vai? Quando você tem que pagar a conta, você não paga? Então por que na obra de Deus o pastor tem que ficar puxando a orelha, falando, irmão, tem culto? Não. Você tem que saber. Se você tem o dia do culto, eu não preciso mandar mensagem lembrando, não. Às vezes a gente faz, manda uma mensagem, mas não precisa. Você sabe que o culto é terça, 7h30, domingo às 18. Então, é compromisso você e Deus. Você sabe que tem que dar dízimo. Eu não tenho que cobrar ninguém, não. Você sabe que a gente tem que pagar aluguel, a gente tem que pagar a conta de luz, conta de água, e a obra precisa. Então, se você está sendo cheio aqui, se Deus está falando com você, você tem que ser o quê? Um participante. Que seja pouco, mas participa. E quando nós honramos Deus no pouco, no muito Ele coloca. Se você não tem capacidade, condição de dar R$10 de dízimo, Ele vai te dar um dízimo de 10 mil, você vai dar? Vai nada. Se Ele te dá um dízimo de 100 mil, aí você não dá. Ele só conhece teu coração, você não consegue. Quando é um dízimo de R$1.000, você fala, meu Deus, vou dar tudo isso para a igreja. Para. Você engana o fulano do seu lado, mas Deus, você pode enganar o pastor, mas Deus você não engana. Então tira esse negócio do teu coração, esse negócio de dízimo e oferta, porque isso não é de Deus, isso é do diabo. Se Deus falou é para dar dízimo, é para dar dízimo. Se Deus falou é para dar oferta, é para dar oferta. E quando nós somos fiéis no pouco, Ele coloca no muito. Eu sempre falo isso. Parei de falar um pouco, mas vou voltar. Deus tem que colocar no seu coração um desejo de chegar aqui. Nós custeamos, em média, os custos da igreja em torno de uns R$1.500. Você tem que ter um dia, uma fé de falar assim, ó pastor, esse mês eu vou pagar tudo. Ô pastor, o meu dízimo vai pagar o aluguel da igreja. Pastor, Deus está me prosperando tanto que pode deixar, me dar conta de água esse mês que eu vou pagar. Me dá conta de luz que eu vou pagar. Você tem que ter essa fé. Você tem que ter essa disposição. Eu quero que você chegue aqui com seu carro e fale, pastor, use meu carro novo. Eu quero que você chegue aqui com a casa própria e fale assim, pastor, vamos lá na minha casa, Deus me abençoou na casa própria, eu quero ungir. Deus, Ele quer te honrar, e o nosso prazer é isso, é contar testemunho de vitória. Não gosto de contar testemunho de miséria, não, gente. A gente pode até passar, mas a gente tem que prosperar, tem que crescer, tem que ser vitorioso. E você coloca esse desejo no teu coração. Coloca isso a partir de hoje, que Deus pediu para me falar. Coloca assim, vai chegar um dia que eu vou pagar o aluguel da igreja. Vai chegar um dia que Deus vai me abençoar tanto, que a minha oferta, fora o dízimo, vai ser uma oferta abençoada. É isso que Deus quer para você, e você vai chegar em nome de Jesus. Então aquele que tem uma contribuição, oferta, você separe nas suas mãos. Se não tiver hoje, fica em paz. Nós temos aqui, ó, eu não preciso dar envelope de dízimo também não, gente. Eu falo que vocês têm que ter mão para andar, pegar, ofertar. Ninguém é criança aqui. Então aqui, ó, tem o envelope de dízimo, tem o envelope de oferta. Pegue o envelope e fala assim, ó, vou separar para domingo eu trazer uma oferta. Amém. Cuida, faz o negócio bonitinho direito. Vem aqui não, às vezes nada contra. Mas aí pega qualquer oferta, qualquer coisa. Não, gente, vamos fazer bonitinho. Separe em casa, ora, Pai. Por exemplo, tem pessoas que fazem oração, Senhor, eu quero fazer uma oferta esse mês abençoado. E ora, Senhor, abra uma porta para mim fazer uma oferta de tanto. Eu já vi pessoas que faziam oração assim, Senhor, hoje eu quero esse mês dar uma oferta de R$100, R$500 para a igreja. E ela orava, Senhor, abre hoje, faz eu fechar um negócio, abre uma porta, e aí chegava e a pessoa fazia. Então assim, começa a exercer mais a fé, gente. Começa a crer mais, começa a ser uma pessoa, porque assim, quando a gente pensa pequeno, é um pensamento mesquinho, miserável, não cresce.
tem a legalidade, liberalidade, a palavra é liberalidade de dar e receber. Fica surpreendendo, 10 reais, 20 reais, 100 reais. Às vezes se você fala, oh, quem pode ofertar uma oferta de 100 reais? Oh meu Deus, 100 reais? O que é isso? Se hoje não tiver, amém. Mas se Deus, Ele vai abençoar. Quem não pode dar uma oferta de 100 reais um dia? Todo mundo pode. Mas o que acontece? O diabo, ele fica querendo bater nessa tecla porque ele não quer ver a obra crescer. Ele quer ver a igreja fechar. Ele quer ver os irmãos da igreja com a igreja feia, desorganizada. Não, a gente tem que cuidar da igreja. E quando vocês abençoam a igreja, a gente cuida da obra. Já falei demais hoje. Feche seus olhos, coloque as mãos para frente e vamos receber a oração. Senhor Jesus, eu te peço, abençoa a vida financeira, abençoa, Senhor, a vida profissional da tua igreja. Traga clientes, Senhor. Abra portas, Senhor. Em nome de Jesus, repreenda todos os males, Senhor, da vida da tua igreja. Prospera, abençoa. Multiplica 30, 60 e 100 vezes mais tudo o que a sua igreja receber. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, aqueles que não têm a oferta hoje, abençoa essa pessoa, para que domingo ela tenha condição, meu Pai, que ela não venha só dar 2 reais, 10 reais, não, que ela tenha condição de entregar uma boa oferta na tua obra. Dá condição de um dia essa pessoa chegar aqui e dar oferta de 500 reais, 1.000 reais, 100 reais, 50, não importa o valor, mas prospera ela e dê liberalidade para que a tua obra cresça. Conduza essa igreja para cada um, para a sua casa, em paz e segurança. Livre-os de todos os males, bala perdida. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. E aqueles que creem, diga amém, amém. E graças a Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Amanhã vamos fazer a visita na cabeleireiro, que a irmã trabalha, às 10 horas marcado, viu? Vamos estar lá fazendo a visita, orando, e eu já deixo isso. Quando alguém quiser fazer uma visita na casa, orar, se um dia quiser falar, pastor, eu queria marcar um dia para conversar, pedir uma orientação, a gente marca aqui na igreja, marca um dia, fora do culto, que às vezes não dá para conversar direito no final do culto, antes do culto, é muito resumido. Então, assim, quer conversar, uma oração específica, fala, pastor Yuri, eu quero ter um dia para ter uma orientação, uma oração. Você manda mensagem, conversa e a gente estamos juntos para glorificar o nome de Deus. Deus abençoe e até domingo, se Deus permitir. Se alguém quiser alguma oração, eu estou aqui na frente, disponível para fazer. Deus abençoe, a paz do Senhor. Vocês têm que pegar essa para aqui.
As crianças? Opa! Vocês têm liberdade para você fazer isso. Porque essas crianças saem desde criança o quê? Na presença do Senhor e tal. Canta. Então assim, eles saiam no corpo deles, jeitinho, e quando eles vêm, ele dá oportunidade para eles. Porque a gente tem que estimular essas crianças enquanto é pequena, crescer na presença de Deus, para que em nome de Jesus, quando elas estejam bem madura, grandinha, em nome de Jesus, a gente continua orando para elas permanecerem. Amém? Até domingo, não deixa nada de Você precisa? Acontece, a gente tem a diversidade, mas o negócio é, sempre vamos se esforçar, porque na presença de Deus, Mas o Senhor ele vai a oferecer. Priscila falou assim, tudo tem seu tempo. A pessoa tem 5 Deus não dá, mas um dia eu não sei. Ela vai nem 5. Deus abençoe a irmã. Amém. Deus abençoe. A sua irmã, Deus abençoe. Amanhã eu já vou Deus abençoe. a gente se encontra aqui 10 horas aqui na frente da igreja. Tá bom. Tá bom? Para a senhora, até amanhã. Tudo bonitinho. O que é Já não isso? estava conversando. Rapaz, só que tinha definido a hora, né? Que a correria eu nem consegui.